Oi! Olá todo mundo! Boa tarde, bem-vindos ao 13º podcast do Odontologia Objetiva. Todas as semanas conversando sobre a importância do diagnóstico assertivo no nosso dia a dia clínico. A gente quer trazer assuntos práticos. Aí, só maquilandinha. Beleza. A gente quer sempre trazer assuntos, temas práticos para vocês no dia a dia, para vocês entenderem a importância de ter essa visão mais ampla com relação ao diagnóstico do seu paciente, independente da especialidade que você pratique. E hoje, Marcos, eu queria conversar um pouco mais, de forma mais aprofundada, sobre o que a gente busca na reabilitação. Toda semana a gente fala que a gente tem que reabilitar no sentido de devolver função, né? Não no sentido de sempre fazer casos complexos, reabilitar no sentido de não só devolver uma anatomia perdida ao dente, e sim devolver a função que aquele dente deve ter. Mas aí eu quero que você explique para todos nós qual é essa função que o dente tem que ter. Quando eu faço uma restauração, enfim, qualquer que seja o meu tratamento, quando eu movimento os dentes, que função eu estou buscando para os dentes, né? Não é só aquela função de ocluir de forma engrenada. O que eu busco na minha função? O que eu tenho que observar no meu tratamento concluído, ou qual objetivo eu tenho que buscar, né, na hora de fazer uma reabilitação? Qual é essa função que eu tenho que devolver? Muito bem, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, justamente porque é um dos assuntos que a gente mais escuta, é um jargão já dentro da odontologia, que é a importância de se devolver estética e função. E isso virou um jargão, virou uma bandeira, como se fosse algo assim, uma coisa que fosse difícil até de se conseguir, ou como se estética e função fossem assuntos diferentes e divergentes, né? Mas para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast, acompanhando a gravação do nosso podcast, é importante entender assim, que para a reabilitação não é tratamento cerâmico. Reabilitação pode ser feito movimentando os dentes, pode ser acrescentando, pode ser removendo, né? O importante, a reabilitação, a palavra reabilitar é devolver equilíbrio. Então, qualquer coisa que você faça, seja uma simples restauração, seja uma mega reabilitação envolvendo cerâmicas na boca toda, ou um protocolo superior e inferior, ou uma movimentação ortodôntica, ou uma cirurgia periodontal, ou seja, algo que você está buscando devolver o equilíbrio, você está buscando a reabilitação. E quando a gente fala assim de buscar reabilitação, o que mais vem na minha cabeça é justamente esta função. Qual é a função que a gente está buscando, sabe? Porque, para a gente parar para pensar friamente a palavra função, qual é a função dos dentes? Ou quais são as funções dos dentes? Basicamente, a gente vai responder o que a gente aprendeu na faculdade, que os dentes servem para mastigar, servem para auxiliar na mastigação, auxiliar na fala, auxiliar no sorriso e só. Quando a gente fala assim, então tá, vamos devolver estética e função. Qual a função que as pessoas estão buscando junto com a estética? Né? É sobre isso, é um dos pontos que vão diferenciar, vão fazer com que as pessoas que estão participando de um projeto de busca de equilíbrio se desassociem das pessoas que estão buscando um tratamento cerâmico só ou mero realinhamento dos dentes. E a função dos dentes entre si, por exemplo, a função dos dentes anteriores é proteger os dentes posteriores, e os dentes posteriores proteger os dentes anteriores. Esse conjunto de dentes que nós separamos de anteriores e posteriores, eles têm funções extremamente diferentes, né, dentro do aparelho extraodontognático. O ato de mastigar e sorrir e falar, que são as funções básicas dos dentes, né, para as quais os dentes se auxiliam, está de longe, né, a principal função de cada conjunto de dentes como esses. Por exemplo, os dentes anteriores, a gente diz que ele tem a função de cortar os alimentos. Sim, com certeza os dentes anteriores têm essa função, sim. E fora essa função, ela exerce uma outra, que é
desocluir, ou seja, proteger os dentes posteriores para evitar que eles tenham movimentos laterais, que na prática a gente pode dizer que evitar que os dentes posteriores ruminem, né, que façam os movimentos para todos os sentidos e tenham uma sobrevida muito menor. E da mesma forma, dentes posteriores precisam proteger os dentes anteriores para eles não sofrerem muitas forças oclusais. Então, são dois conjuntos de dentes que, enquanto os dentes anteriores foram desenhados estruturalmente, tridimensionalmente, a forma como o esmalte é distribuído junto com a dentina, a forma como a raiz é distribuída dentro do osso, foram feitas para gerar movimentos laterais, no caso dos dentes anteriores, tanto os centrais como os caninos e os incisivos inferiores, e caninos inferiores. Eles foram desenhados para aguentar, suportar e principalmente desenvolver um sistema onde pode acontecer as forças laterais e, pelo contrário, a força lateral para esses dentes é muito favorável, né? Já os dentes posteriores, eles não foram desenhados para sofrerem forças laterais, apesar de resistirem por muito tempo recebendo forças laterais. Mas o que acontece é que quando o dente posterior recebe uma força lateral, seja distromesial, palatina, vestibular, em qualquer direção que não seja oclusal, essa força ela vai exercer algum tipo de consequência naquele elemento dentário, naquele conjunto de elementos que estão envolvidos dentro desse movimento fora, né, do eixo axial. Então, esses problemas vão estar relacionados desde a própria problemas com a raiz, problema na coroa clínica, problema na lesão cervical, problemas, enfim, problemas de exposição de raiz, problema de envelhecimento precoce do canal pulpar, problemas de desgaste acentuado da coroa clínica, problemas de mobilidade, problemas de especialmente de ligamento periodontal, problemas de bolsa periodontal, ou seja, problemas de movimentação, né, dentária, ou seja, quando o dente sofre uma força que não é adequada, ele vai sofrer alguma consequência e isso é fato, né? Então, essa função que a gente tem que buscar, quando a gente pensa em uma função, a função de mastigar, por exemplo, eu até falo que a pessoa para mastigar, ela nem depende tanto dos dentes, ela consegue muito bem que não mastiga da forma adequada, tanto é que tem muitas pessoas que têm poucos dentes e se alimentam, então estão vivos, talvez o intestino sofram com a alimentação menos triturada, mas a grande questão é essa função que a gente precisa restabelecer quando a gente pensa em reabilitar. Só para todo mundo pensar melhor sobre isso, assim, a gente entende, né, essa questão da proteção mútua entre os anteriores e os posteriores, mas assim, de maneira prática, um pequeno overjet é aceitável? Uma guia que não seja só no canino é aceitável? Que consequências esses pequenos desvios do ideal podem trazer? É isso aí, assim, quando a gente começa a avaliar o paciente de uma forma mais ampla, com amplitude maior, com um olhar de quem quer resolver o problema, a gente precisa entender assim, que qualquer alteração do ideal vai gerar algum tipo de consequência, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. E quem vai transformar esse problema em uma situação mais rápida ou menos rápida, ou menos ou mais eficiente, vai ser a própria parafunção. Ou seja, quanto o paciente mais tiver parafunção, quanto maior a parafunção e quanto maior for a discrepância entre essas posições ideais, a posição adaptada, a posição encontrada, quanto mais divergente for essas informações, ou seja, se o paciente tem um overjet, um overjet de 1 milímetro, overjet de 1 milímetro, poxa, não é uma coisa tão grave. Não é uma coisa muito tão grave, mas enquanto esse 1 milímetro, esses dentes anteriores não tocam, quando a mandíbula vai para frente e ela desliza, né, para anterior e não toca entre os incisivos, esse 1 milímetro vai sofrer alguma consequência em algum dente posterior, porque algum dente posterior vai pagar o preço, tá? Eita, ferro. Algum dente posterior vai pagar o preço disso sim, entendeu? Então algum dente posterior paga o preço.
Então, se você deixa um overjet, por exemplo, você está condenando alguém lá atrás a pagar esse preço. E aí a gente vai pensar, mas isso não é, sei lá, isso não é uma coisa que se acontece de imediato. Né? Vamos supor, você pegou todo dia, deixou um overjet. Então amanhã o dente vai quebrar. No dia seguinte vai ter sensibilidade. Não, no outro dia vai ter uma consequência. Mas pensa, se tem um overjet, por exemplo, anterior, então quando a mandíbula vai para frente, ela toca o dente posterior, às vezes toca até no sentido pré com o canino, causa uma lesão cervical no canino. Né? Eu tenho uma aula que eu falo que a criptonita do canino é justamente uma força distonesial, ou seja, se o premolar inferior toca no canino, na protrusiva, né, por exemplo, tem grande chance desse canino desenvolver uma lesão cervical. Por quê? Porque ele não foi feito para receber forças mesodistais, distomesiais, não foi feito para receber forças palatino-vestibulares. E aí, quando a gente começa a pensar nos dentes posteriores dessa forma, que quanto menos eles sofrerem forças laterais, mais eles vão durar, aí a gente entra no objetivo de uma reabilitação. Porque se isso funciona com os dentes, imagina com os trabalhos realizados pela gente. Então, se você produz uma peça cerâmica num dente posterior, e provavelmente o que fez essa indicação de uma peça cerâmica foi algo que fez o dente quebrar, e esse algo não é necessariamente alimentação, e sim algum tipo de agente que fragilizou aquele elemento para, no momento X, ter fraturado. E se você não olha o que foi que fez aquele molar ser fragilizado para chegar nesse ponto de uma fratura, você corre o risco de, quando você fizer o seu trabalho, você imitar a natureza, inclusive imitar esse defeito da natureza, e causar também um problema ou no seu dente, ou no antagonista, né? Porque algumas pessoas às vezes pensam que o sucesso na profissão é você ter um trabalho que dure muitos anos, mas esses dias eu teria um paciente que tinha uma peça de ouro no 46 e estava se gabando, falou, olha, para mim, e não era ouro, aquele ouro original, é um ouro do tipo Duracast, assim, mas enfim, mas ela chama de ouro. E tinha uma peça de um trabalho, essa peça aqui tem 20 anos que está na minha boca, nunca deu problema. E interessante que eu virei para ele e falei, olha, poxa, isso para mim não é um padrão de sucesso, porque engraçado, o seu 46 durou 20 anos, mas o seu antagonista é o dente que a gente está fazendo implante. Então assim, qual que é o sucesso, sabe? Então, quando você pensa nisso, você começar a analisar que o sucesso está associado a você fazer o seu trabalho durar e não estragar os outros, você começa a pensar assim, como eu não estrago os outros e faço o meu durar ao mesmo tempo? Só equilibrando o sistema. É só você devolvendo o equilíbrio funcional, ou o equilíbrio ideal, ou seja, deixar os dentes posteriores receberem forças oclusais e os dentes anteriores forças laterais. Então, a partir do momento que você tem isso como primícia básica, você não vai querer que haja um overjet, porque quando o paciente for projetar a mandíbula para frente, ele vai ter alguma consequência. E o nível de desgaste dessa consequência vai estar associado até lá a uma parafunção. Por quê? Porque assim, se a gente pega dois pacientes iguais, gêmeos, com a mesma estrutura dentária, com o mesmo overjet, só que ele não tem ansiedade, ele é bem tranquilão, daqueles caras que fazem meditação e, sei lá, escolher uma profissão um pouco menos estressante. O outro trabalha em Wall Street, sabe? Em cima de números, sobe e desce, aquela correria, o cara não consegue dormir direito, muito estresse, muita ansiedade, muita tensão. Provavelmente, é uma hipótese isso, o irmão que trabalha no Wall Street, com certeza, se ele for no seu consultório, provavelmente vai ter muito mais dentes destruídos do que o outro irmão com a mesma idade, mesmo carro genético, a mesma estrutura, que é mais tranquilo. Agora, a questão é, o mais tranquilo também vai ter alguma consequência. E se a gente para pensar dessa forma, a gente começa a entender que a busca pela reabilitação, a busca pelo fato de se conseguir ter a possibilidade de devolver o equilíbrio,
ela tem que estar associado ao que você quer como objetivo. O objetivo deve ser qual? Devolver o equilíbrio, eliminando as básculas, ou seja, evitando que a mandíbula manque durante os movimentos parafuncionais e devolvendo as guias, fazendo com que os dentes posteriores sejam protegidos pelos dentes anteriores durante os movimentos discursivos ou movimentos laterais, seja protusivo, seja lateral. E aí a gente cai naquela assim, mas poxa, e se o movimento lateral for no pré-molar, por exemplo? Poxa, é muito comum às vezes em pacientes que têm uma meia classe 2, por exemplo, e o canino inferior um pouco mais girovertido, a guia lateral ser feita às vezes no pré, né? E os estudos mostram que se você tiver uma guia, se você tiver um pré-molar que está no lugar do canino, e você reanatomizar esse pré-molar, transformando ele em um canino, né, de forma adequada, e devolvendo a função de lateralidade no pré, mas com a guia longa e suave, esse premolar ele tem capacidade de absorver esse tipo de força e não tem nenhuma consequência nele. O que não pode é um premolar, que para ter uma lesão cervical, ele receber uma força além do canino. Então o canino recebe, depois o premolar recebe, e normalmente é uma força de toque secundário, ou seja, toca no canino, depois toca no pré. Esse segundo toque já tem velocidade. Lembra que força com distância é igual a velocidade. Então se a mandíbula está indo para a esquerda, toca no canino, depois toca no pré, você vai ter além do movimento de arrasto daquele premolar para causar problema, você vai ter também um movimento de força causado pela velocidade da mandíbula já gerando o movimento. Então, assim, o pré-molar na função de canino, ou seja, na função de desoclusão lateral, desde que não seja função de grupo de jeito nenhum, ele pode exercer isso sim. Por exemplo, pacientes que têm agenesia de laterais. E aí o ortodontista, por alguma opção, por algum motivo, decidiu aí fechar os espaços e transformar os caninos em laterais. E dessa forma os pré-molares vão ser os dentes que vão ser transformados em caninos. O que importa, Amanda, é que o movimento aconteça na quina da mandíbula. Então, quanto mais próximo da quina da mandíbula com a maxila, maior a distância, menos força causada pela porta dobradiça, o efeito porta dobradiça de alavanca, e também menos atrito. Então, assim, a grande sacada é devolver verdadeiramente a função adequada dos dentes. Já que você puxou essa questão muscular aí também, né? Então, os dentes reabilitados de maneira adequada, de maneira em que eles consigam executar essa função de proteção, essa transmissão de forças e esse equilíbrio na desoclusão, ele se reflete também a musculatura e se reflete também as articulações? Isso aí. O que acontece é que o aparelho estomatognático, ele é uma peça assim, sensacional. Ele funciona de forma extremamente pontual e adequada. Ou seja, se você gera um desequilíbrio qualquer, todas as estruturas vão sentir. Em baixo ou em alto grau, mas todas vão sentir. Se você pega esse quadro desse paciente que a gente está falando, né, e ele passa a ter, tá, uma outra conformação outra conformação de movimento que não seja o ideal, a musculatura sente, a articulação sente, os dentes sentem, o ligamento periodontal sente. Só que muita gente confunde poxa, meu paciente não tem sintoma de problema. Por que não? Porque ele não tem dor. A dor não é um sintoma único, não é um sintoma que vai fazer você reabilitar. Inclusive, por mais paradoxo que possa ser, quando o paciente tem uma dor que não seja dentária, né? Ou seja, não é dor de dente, dor de sensibilidade, então, é uma dor sem uma explicação que não seja odontológica, é o maior alerta para você tomar cuidado para não reabilitar. Então, assim, as pessoas procuram sinais e sintomas do paciente, principalmente relacionado à dor. E, às vezes, a própria dor é uma contraindicação para fazer um tratamento mais complexo. Então, assim, o fato de você o paciente não estar reclamando de dor,
tá? Isso não implica que não está tendo problema. Explica pra gente como é que acontece, então, esse acionamento muscular, né, inadequado. Né? Se o paciente ele não tem queixa de dor, muitas vezes o dentista pode pensar, ele tem desgastes, mas ele não tem dor, está vivendo bem. Então, assim, por que eu reabilitaria, por que eu trocaria restaurações, né? A troco de quê? Como é que acontece num sistema em que não há esses contatos de proteção mútua, como acontece esse acionamento inadequado da musculatura e o que isso pode trazer de volta de consequência para os dentes? Olha, basicamente assim, quando você tem a questão dos dentes se relacionando durante a movimentação de lateralidade, por exemplo. Quando a mandíbula faz um movimento de lateralidade, os grupos musculares responsáveis pela elevação da mandíbula e pela força para fazer com que haja a nossa mordida, como masseter e temporal, eles são praticamente desligados. Ou seja, quando você faz um movimento de lateralidade e realmente ele acontece como deve ser na região dos caninos, e um movimento leve, suave, longo e suave, você vai ter, já tem milhares de estudos com eletromiografia, inclusive hoje o eletromiógrafo é um equipamento até barato de se ter. Então você coloca o eletromiógrafo nos músculos da face temporal, a masseter, por exemplo, e você faz os movimentos laterais sem toques, né, só nos caninos, você vai observar que vai haver um baixo índice de agrupamento dos músculos para fazer o mesmo movimento, ou seja, a boca toda, todo o aparelho, ele é poupado, só funciona o que deve funcionar. Quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, um toque do outro lado, do lado oposto ao movimento, ou seja, a mandíbula está indo para a esquerda, por exemplo, só que aí o molar da direita toca durante esse movimento, ou seja, ele está tocando, está interferindo aquele movimento. Quando essa interferência acontece, o sistema neuromuscular interpreta como um problema e aciona os outros músculos para ajudar o pterigoideu a fazer os mesmos movimentos. Ou seja, existe uma máxima dentro da fisioterapia, que é o estudo dos músculos, que diz que o movimento tem que existir. Doa quem doer, o músculo vai dar um jeito. Se essa fibra daqui não está podendo, chama a outra, se a outra não está podendo, chama a outra, até conseguir fazer um movimento. É o que acontece às vezes até com torcicolo, outros problemas que a gente tem musculares. Então, a partir do momento que você tem um desequilíbrio, o músculo vai ser acionado de forma inadequada. Isso uma vez ou duas, talvez não tenha nenhum problema, mas isso todo dia, a longo prazo, isso vai gerar uma consequência muscular inicialmente, vai gerar uma consequência nos dentes que estão envolvidos nessa interferência. E a médio e longo prazo também vai acontecer algum tipo de alteração, inclusive na articulação. A articulação, por exemplo, quando o paciente tem mordida aberta anterior, que não tem guia nenhuma, que ele faz um movimento totalmente para frente, a tendência é a cavidade glenoide ficar mais rasa. Ou seja, quando a gente, para quem não lembra, a mandíbula, o côndilo, está inserido dentro da cavidade glenoide, e a cavidade glenoide é tipo como se fosse um V de cabeça para baixo. Então aquela barriguinha do V da frente, quem vai manter aquilo são os incisivos. Se os incisivos tiverem um ângulo mais longo, a tendência com o movimento da mandíbula é remodelar aquela cavidade glenoide, deixando aquela parte anterior mais rasa. Então, tanto é que pacientes que têm normalmente próteses totais, antigos, pacientes de muitas, que colocaram prótese total muito cedo, não tem essas guias anteriores, porque em prótese total não dá para fazer uma guia anterior. Então, normalmente a cabeça do côndilo dessas pessoas, junto com a cavidade glenoide, são retas. Existe um aplanamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem um desequilíbrio, você pode gerar a médio, a longo prazo, uma alteração anatômica da articulação. Já não dá para você devolver essa alteração anatômica quando você reabilita. Por exemplo, se você pega uma paciente que era usado prótese total a vida inteira, põe um par de protocolos nele, a articulação ela não vai devolver aquele formato que aquela guia anterior está criando agora. Já era, perdeu e já não tem mais como voltar atrás na posição da articulação, não tem como você, não vai criar de novo a cavidade glenoide. Então a guia vai acontecer mais nos dentes do que conjunto com uma articulação.
Então, Amanda, a grande sacada, assim, que as pessoas precisam entender é que qualquer coisa que você tire do equilíbrio vai gerar uma consequência. E isso é muito importante. A gente está acostumado a procurar só dor. E muitas vezes esse paciente, olha só que interessante, mano. O paciente tem uma interferência, tá? Vamos imaginar esse paciente que a gente está falando. Ele está fazendo guia lateral para a esquerda e o molar do lado direito toca. E isso não é uma coisa que aconteceu hoje, já tem um bom tempo, 1 ano, 10, 15 anos. Às vezes a pessoa chega aqui com 30 anos de idade, com esse, 40 anos de idade, com essa interferência, pelo nível de desgaste que tem, parece ser antiga. E de repente começa a doer a musculatura. E aí a pessoa pensa que só de devolver as guias pode sarar ou tratar esse problema muscular. E tem que tomar cuidado porque assim, o músculo é um órgão extremamente adaptável. Só que uma hora ele dá conta para você pagar, né? E alguns pacientes têm tendências a terem, por exemplo, assim, só para ficar fácil de entendimento, terem mais câimbras do que outros. Então, as pessoas, tem muita gente, então lá 100 pessoas estão praticando esporte, um grupo de pessoas vai ter mais câimbra do que outras. Às vezes por falta de vitamina, às vezes por falta de do excesso de ácido lático. E isso mostra que aquele ser humano ali tem mais dificuldade de adaptação do que o outro que joga todo dia, às vezes nem come banana, não come nada e não tem câimbra. A adaptação é diferente, né? E aí, se a gente for para pensar na boca, a mesma coisa, os músculos da nossa boca, no caso do aparelho extraordinário, responsável pelos movimentos, quando eles estão trabalhando de forma inadequada, existe a possibilidade de eles terem também, em algum momento, algo como se fosse a câimbra. E a câimbra pode ser causada por vários motivos, entende? É claro que o estímulo muscular, ali, a atividade fora da função adequada, vai ser um fator que vai estar ajudando muito isso a acontecer, né? Então, é importante a gente entender que quanto mais equilibrado tiver o sistema, quanto mais os músculos estiverem trabalhando de forma correta, os dentes se relacionando de forma correta, menos consequências nós vamos ter. Então, se às vezes aquele seu paciente que você atendeu hoje, você olha a guia dele para a esquerda, toca na direita, ele não está reclamando de nada, isso não significa que você tem que olhar e achar que está certo. Esse é o momento de fazer alguma coisa, né? Para ele não chegar a sentir alguma coisa. E é isso, para mim e para quem já acompanha o nosso podcast, é inclusive o que nós chamamos de prevenção. É a essência da prevenção. É o que a gente pode dizer assim, dentro da odontologia moderna, qual que é a prevenção? É isso. É você analisar a posição dos dentes, analisar como os dentes se relacionam e, ao somar tudo isso, fazer com que os seus dentes tenham uma consequência, né, como consequência o equilíbrio no final, tendo guia e sem básculos articulares, né? Então, a grande sacada da função. Então, por que a gente tem que reabilitar? Qual que é a sacada? Poxa, qual que é o objetivo? Vamos fazer uma reabilitação? Tá, mas por quê? O que vai fazer você, por exemplo, Amanda, você que tem os dentes bonitos, íntegros, ir procurar um dentista e falar assim, olha, Amanda, temos que reabilitar você. Lembrando que a reabilitação não é cerâmica. Às vezes pode ser através de ortodontia, às vezes pode ser através de resina, material cerâmico, material plástico, enfim. Então, para poder falar para você que você precisa fazer uma reabilitação, às vezes no aparelho, a gente tem que ter uma resposta objetiva. E essa resposta objetiva está aí numa palavra que chama prevenção. Uma verdadeira prevenção. Então, se eu virar para você assim, Amanda, olha só, você está com pequenas retrações nos dentes, você pode um dia perder um dente por causa disso. Por que a gente pode falar isso? Não é terrorismo. Porque a gente recebe pacientes que quebram dentes, né, sem explicação, entre aspas. E, de repente, esse mesmo paciente, ele é submetido a um procedimento como endodontia, sem nunca ter tido a cárie. Ou então, já teve um histórico de cárie, mas tem muito tempo que não tem. E aí, se eu vier para você e falar assim, se você fizer esse tratamento preventivo, as chances de você ter problema diminuem 80% a 90%, não cabe a mim julgar previamente, você não vai querer.
A minha função é te explicar e você decide se você quer fazer ou não um tratamento. A gente não pode imaginar que o paciente não vai fazer algo porque vai ficar caro, vai ficar barato. Ou porque não sente nada, porque não incomoda agora. Exatamente. Então, se você não dói, o paciente não vai querer fazer. Isso é uma visão do passado. O paciente moderno, ele já entendeu hoje, com mídias sociais, com internet, com o Google, com o celular, com tudo, o paciente moderno ele já entendeu que quanto mais ele prevenir o que quer que seja, mais ele vai ter uma vida longa, porém com menos problemas. Porque viver 90 anos sem saúde, melhor viver 40 com saúde. Né? Então as pessoas querem viver mais e com saúde. Então hoje todas as áreas da medicina estão pensando em prevenção. Estão propondo opções de prevenção para todo tipo de doença que você possa imaginar. E na odontologia? Qual que é a opção de prevenção que nós oferecemos para os nossos pacientes? Passar fio escovar o dente? Essa é a visão que a gente chama de prevenção? É essa a prevenção do paciente moderno? Esse paciente que chega estressado, esse paciente que chega com o dente quebrado, esse paciente que chega com alteração muscular, com alteração desde fisiologia hormonal, fisiologia total, tudo alterado, mas como a gente mexe com a nossa odontologia, que mexe com os dentes, o que a gente pode fazer com esses dentes não sofrerem tanto? Como a gente deve devolver essa reabilitação? Pois é, eu já te respondo que bom, assim, eu fico feliz de ver que hoje, graças a você e a outros professores que divulgam esse assunto tão importante, a nossa odontologia está ficando mais completa porque a gente está começando a pensar na prevenção de outra maneira, né? Com um enfoque na função, na devolução da função dos dentes, para que a gente dê ao paciente longevidade aos seus dentes, às suas restaurações e proporcione a ele um verdadeiro tratamento reabilitador, com base em devolver essa função que você explicou hoje aqui para todos nós. Espero que tenha ficado bem claro e que desperte em vocês a vontade de buscar mais esses conhecimentos e de praticar essa verdadeira prevenção. É isso aí, galera. A gente está aqui nesse bate-papo com vocês justamente para conversar de uma forma descontraída a importância desse assunto para todos os dentistas, né? Independente da especialidade, independente do quanto tempo de formato que tem, independente inclusive da sua formação acadêmica. É um assunto que tem sido negligenciado na sua maioria, mas a gente está resgatando colocando no lugar certo o que é essa função de devolver guias endobásculas tem que ficar dentro da odontologia. O diagnóstico ele precisa ser realmente mais assertivo. Não podemos mais aceitar, tá, que aceitar coisas do passado, como um paciente em 15 dentistas e 20 dentistas dão diagnósticos diferentes. A gente tem que começar a entender que existe uma forma da gente ser mais objetivo no nosso diagnóstico e existe uma forma da gente trabalhar no planejamento de forma mais clara, sem muito mimimi, sem muita invenção de moda. Eu não estou dizendo técnica, eu estou falando de planejamento. Aí o planejamento inclui inclusive a sua capacidade técnica, porque não adianta a gente planejar fazer X coisas se você não tem essa capacidade. Ou você adquire essa capacidade ou você faz parceria com quem as tem, né? Então, basicamente, é isso. Eu espero que esses podcasts sejam extremamente úteis para o seu dia a dia. E aí a gente se vê aí no próximo programa, tá bem? Até mais. Tchau, gente.